Fala pessoal, tudo bem? Como tem sido os estudos? Eu espero que estejam de vento em popa, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o arco, mais uma vez, e na verdade a gente também vai falar um pouquinho sobre aquela esponja, né? Essa esponja aqui que eu pedi para vocês reservarem para a aula de hoje, tá certo? Começando com o rolo de papel toalha que a gente pediu para vocês reservarem. Qual é o motivo que a gente precisa dele? Basicamente, para fazer uma introdução do uso do arco. Eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas pô, por que caramba não direto no violino? Se vocês já devem ter notado, no próprio trabalho de desenvolver a pega do arco, existe já alguns aspectos que precisam ser levados em consideração para que você aprenda da melhor maneira possível e da maneira mais relaxada possível. Correto? Então, nesse caso, o rolo de papel toalha, ele vai auxiliar como se fosse o violino. E a maneira de utilizar dele é muito simples. A gente está usando o arco, né? E depois eu já vou falar sobre esse adesivo para vocês. Basicamente, o que vocês têm que fazer é muito simples. Faz a pega do arco, como vocês já estão acostumados. Se não estiverem se lembrando, consultem o vídeo da aula anterior, tá certo? Porque lá está bem explicadinho. E uma vez que a pega de arco ela está já mais consolidada, a gente coloca o rolo de papel toalha, né? A gente coloca o arco dentro dele e coloca ele mais ou menos no rumo dessa marca que eu adesivei aqui na vareta do arco, né? E aí a gente traz para o nosso ombro esquerdo. E aí protege a sua roupa. Se o seu arco já tiver a resina, né, o breu, que a gente vai falar mais para frente, não suja a sua roupa, né? E é uma maneira bem legal também de trabalhar. Então, a introdução do arco é muito simples. A gente vai fazer uma dinâmica que na verdade já é a introdução da próxima música. A próxima música se chama Shh, Shh. Isso mesmo. E basicamente a gente vai emitir esse som com a nossa boca quando a gente tiver que contar as pausas da música. Então, para a gente experimentar uma vez, eu vou pedir a vocês uma única coisa. Utilizem apenas o antebraço para deslocarem o arco do meio, que é esse adesivo que está marcando aqui, até a região da ponta. Apenas o antebraço, e vocês vão notar bem no vídeo. Tá? E basicamente o exercício que vocês vão fazer essa semana, além de praticar uma boa pega de arco, né, com as informações que você já tem, vai ser esse exercício que é a introdução já da próxima música, tá certo? Então a primeira coisa que vocês fazem, né, já pegaram o arco, já colocaram o arco dentro do rolo de papel, já trouxeram aqui para o ombro, né, estão com uma boa posição do corpo, né, pés paralelos, né, faz aquele procedimento que vocês já estão acostumados quando fazem a posição do violino. E aí, uma vez que o arco já está aqui, a gente dá umas pequenas tamboriladas aqui com o dedo indicador, depois com os dois médio e anular e com o mindinho dentro da casa do mindinho, tá certo? O arco já está posicionado aqui e basicamente o exercício é esse. 1, 2, 3, 4. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Tá certo? Ou seja, são 4 vezes essa sequência. Lembra sempre da sílaba nó ser o arco para baixo, a arcada para baixo, e a sílaba tá, a arcada para cima. Ou seja, a gente estende o antebraço, flexiona o antebraço. Estende o antebraço, flexiona o antebraço. Quando a gente fala nota. Então, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Nó, tá, sh, sh. Tá certo? Tira com cuidado o rolo de papel e essa parte do seu estudo já está concluída. Façam dessa maneira que a gente está explicando aqui no vídeo, pelo menos umas 3 vezes por dia, para vocês soltarem muito bem esse movimento, deixando os dedos sempre relaxados, tamboreando a cada repetição. Tá bem?
Maravilha. Então agora a gente vai falar sobre o outro item dessa aula, que foi a esponja, né? A esponja, basicamente, ela é utilizada pelo seguinte. Se vocês já tiverem notado nos outros vídeos que a gente trabalhou com o violino, né, estamos em posição de descanso, a gente junta os pés, faz o V, dá um passo para o lado, dá uma balanceada de um lado para o outro, dá uma tamboreada aqui, certo? E aí a gente faz Estátua da Liberdade, gira, pega o violino com a mão direita, traz aqui na clavícula, olha para cima, olha para baixo, olha para a direita, olha para a esquerda, encontra aqui o ossinho da mandíbula e traz na queixeira do instrumento. Dá mais uma tamboreada para dar uma relaxada, né, ou tamborilada. E aí, olha que interessante. Ao invés de a gente fazer o guarda-chuva para começar eggs, que é o que normalmente a gente faz, eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês estão vendo que aqui tem um espaço? E no meu caso é um espaço bem considerável, porque meu ombro ele tem uma tendência de ser mais para baixo. Então esse espaço, se eu quisesse sustentar o violino apenas com essa relação mandíbula-clavícula, eu não conseguiria, porque o violino ia cair. Então o que a gente faz? A gente usa, existem várias opções de suporte ou espalheiros, né, que a gente utiliza, mas antes de você ir para esse lugar, né, e buscar essas possibilidades, uma simples esponja pode fazer esse papel para vocês. Então, basicamente, vocês podem fazer de uma maneira bem intuitiva. Coloquem o violino em cima da clavícula, encontrem esse ossinho da mandíbula, coloquem aqui. Então, você já tem uma boa relação da cabeça com, né, a cabeça, o pescoço, o tronco com o instrumento. Né? Lembrando sempre de estar bem, né, com a coluna bem centralizada, bonitinho, né, com uma boa posição, uma boa postura, né? E sem ser uma coisa também muito, né, soldadinho de chumbo, né? Não, é uma coisa bem relaxada mesmo, mas com elegância. E aí, basicamente, o que vocês têm que fazer é muito simples. É colocar essa esponja aqui de baixo e encontrar o ponto que ela permita que você consiga, sem subir muito o ombro, sustentar o instrumento. Naturalmente, o violino, a gente complementa essa altura do instrumento com a própria abdução, que é o movimento que a gente usa, né? Mas com o próprio movimento do braço esquerdo, né? Vamos assim dizer. Mas é interessante vocês terem essa esponjinha aqui. Dependendo do tamanho do pescoço de vocês, vocês vão precisar de 2 esponjinhas, né? E aí vocês vão ter que experimentar um pouco essas possibilidades. E a ideia é que você consiga sabe, sem fazer muito esforço, vocês conseguirem. Esse aqui é um bom teste também, a gente coloca, né, aqui do outro lado. Mas a ideia não é sustentar o instrumento exclusivamente assim. É só para dar um pouco mais de segurança para vocês e, sobretudo, para evitar do violino não escorregar na sua roupa. Porque isso é uma coisa que acontece muito se você não tem nada aqui embaixo. Tem gente que consegue, né? Não é uma regra. Mas a ideia da esponja ela é bacana nesse sentido. Inclusive, lado sempre liso, o lado que não tem abrasivo, que não tem abrasão, né? Esse lado o lado não abrasivo é o que você deve utilizar aqui embaixo. Tá certo? E aí, por que do elástico? Muito simples. Porque você encontra esse lugar e você pega um elástico, prende aqui nessa borda aqui do instrumento, né? E prende aqui no botão. Se a sua queixeira tiver essa possibilidade, vocês podem depois com muita calma passar o elástico por aqui e como a queixeira ela fica relativamente bem presa, então não tem problema de você amarrar um elástico aqui. Jamais no rabicho, jamais no botão, né? Assim, de amarrar, mas deixa amarrado aqui numa dessas ferragens da queixeira. E aí, né, só organizando aqui onde eu gosto dessa esponja funcionando. Ó, a gente faz rapidamente, só relembrando. Olha para cima, olha para baixo.
olha para a direita, olha para a esquerda, acha a clavícula, pronto. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Continuem trabalhando as músicas que vocês já tocam com pizzicato de mão esquerda, eggs, sol, ré, sol e as transposições. Trabalhem, estudem, no caso, a pega de arco, façam aquelas marcas que vocês aprenderam na mão, só para ter sempre a melhor referência possível. Busquem sempre estar relaxados, tamboreando os dedos de quando em quando, né? E aí, como forma de estudo, eu acho que se vocês fizerem eggs 5 vezes, sol, ré, sol e as transposições, umas 5 vezes, segurar, né, treinar a posição do arco, né, da pega do arco, umas 5 vezes, fazer os exercícios de arco que vocês já conhecem, umas 2 ou 3 séries de 10 repetições cada, né, do para-brisa, ou do exercício de condução do arco, né, o elevador, né, fazer umas 2 séries de 10, né, cada repetição, né, 10 repetições, eu acho que vocês estão mantendo aí uma boa prática do instrumento, né? Por enquanto, se quiserem utilizar já para experimentar, fiquem à vontade, podem começar a utilizar a esponja, mas sempre lembrando que o ombro, ele tem que estar ali quietinho, relaxado, tá certo? A gente não deve, né? Pelo contrário, tem que deixar o ombro ali do jeito que ele existe, tá certo? E aí, utilizem, não podemos esquecer, do rolo de papel toalha, para já começarem a estudar de 3 a 5 repetições a introdução da próxima música. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, boa semana de estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.